Não permita que as coisas deste mundo influenciem o que Deus estabeleceu no seu interior. Anderson Mazzoni. Agradecimentos. Agradeço a Deus por colocar algo tão precioso dentro de mim. Agradeço minha esposa que diante dos devocionais o Senhor nos presenteou com essa magnitude. Agradeço minha filha por todos os dias, nos podermos compartilhar com ela as coisas do Senhor e sempre falar conosco. Tem estudo hoje, papai. Agradeço aos pastores da Igreja do Evangelho Quadrangular da 5 Graus região Juiz de Fora, por ter nos dado a oportunidade de aplicação dos estudos e trazido algo transformador, que é e sempre será o poder do Espírito Santo de convencimento. E como não falar da Lívia que nos ajudou de forma tão preciosa com sua destreza ao digitar e organizar os textos da apostila, que hoje se tornou esse livro que você tem em suas mãos. Obrigado, Lívia, pelo seu empenho e disposição em todo o processo de construção deste livro. E que todos possam crescer na graça e no conhecimento. Prefácio. Caro leitor e estudiosos da Palavra de Deus, vocês estão prestes a iniciar a leitura de uma obra que irá compor seu material de estudo sobre as Sagradas Escrituras e parte da doutrina de salvação, soteriologia, parte da teologia que trata da salvação do homem. Doutrina da salvação da humanidade por Jesus Cristo. Um breve comentário alinhado com as necessidades do homem perdido sem Cristo. Um comentário escrito por Anderson Mazzoni, coordenador dos grupos familiares da 5ª Região Eclesiástica da Igreja do Evangelho Quadrangular de Juiz de Fora MG. Tendo como título, Restaurando Valores e Resgatando Princípios, um tema bem apropriado para nossos dias, onde no multiplicar das informações vão se perdendo ou distanciando das bases fundamentais da fé cristã. Este livro faz uma volta ao contexto bíblico. O leitor retornará a diversas passagens bíblicas e terá como base a Catedral da Fé Cristã, o livro de Romanos. Abordando temas explicativos como a queda do homem e seu estado original, porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, com uma abordagem bíblica explicativa. Qual foi o caminho feito para este homem alcançar a redenção? Poderá entender como Cristo realizou esta obra de redenção. Suas ações, como por exemplo o preço pela lei que condena o homem e de certa forma acaba o distanciando de Deus por causa da sua inoperância e também o não cumprimento da mesma, uma libertação realizada através de Cristo junto ao tribunal divino. Dentro da apresentação do tema vamos encontrar uma ação do homem ao ser confrontado com seu estado de pecado diante do convite ao arrependimento, alcançando um dos processos espirituais mais lindos em favor desta natureza caída que é a justificação. Um tema muito abordado na Reforma Protestante, será bem explicado nestas páginas, tirando qualquer dúvida sobre a salvação e a obra expiatória de Cristo na cruz do Calvário, trazendo para o arrependido a segurança diante do julgamento divino, a sua absolvição em relação à morte oriunda do pecado. Toda alma que pecar, essa certamente morrerá. Descobrirá os frutos da regeneração produzidos pela obra do Espírito Santo na vida do cristão, seu poder de ação transformando o comportamento do homem caído em um comportamento santo, agradável e aceitável diante Deus pela sua graça. O leitor e o estudante encontrará um material de pesquisa sobre a santificação e também seus princípios, e num mundo de incertezas descobrirá a verdadeira vida em Cristo, sabendo como obter um caráter cristão aprimorado na obediência e no temor de Deus. Aproveite bem a leitura, procure sempre estudar o conteúdo à luz das Sagradas Escrituras, edificando sua fé e sua esperança na vida que cada conteúdo do livro lhes for apresentado. Boa leitura. Fernando L. O. da Silva Venâncio. Um novo tempo chegou. Quem sou? Sou Anderson e sou casado com Catiúcia desde outubro de 2005. A primeira que se achegou ao Senhor foi minha esposa, que em 2007 entregou sua vida a Ele, enquanto eu andava em caminhos tortuosos e longe da presença do Pai. Ela desde esse tempo sempre orou pelas madrugadas por minha conversão completa e entrega ao Senhor. Apesar desse empenho e busca ao Senhor, ainda me encontrava com o coração muito duro. Minha vontade de conhecer a Jesus e a Deus era nula e inexistente, porém algo muito forte aconteceu conosco, o divórcio. Algo muito ruim, porém que foi o estupim que Deus precisava para mudar algo dentro de mim.
Logo após esse evento atordoante fui convidado a participar de um encontro de casais que durou 3 dias. Foi nesse encontro que pude experimentar o sobrenatural de Deus e também foi quando o Senhor Jesus me pegou por dentro. Naquele encontro pude entregar a minha vida para Jesus e confessá-lo como Senhor e Salvador de minha vida. Após isso tudo nos casamos novamente e a partir dali nosso casamento se tornou um cordão de 3 dobras. Após 2 anos o Senhor nos presenteou com a nossa filha. O livro. A iluminação e inspiração desse livro iniciou-se em um devocional que eu e minha esposa fazíamos estudando a carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Com o estudo o Senhor me presenteou com um estudo que chamei de Processo de Conversão Doutrinária para a Salvação. Neste estudo sobre a carta aos Romanos o Senhor me mostrou o início do processo de minha conversão em relação à doutrina das Escrituras, onde pude me deparar com a minha depravação e a obra da reconciliação de Deus para com seu Filho para o meu resgate, e logo em seguida o arrependimento daquela vida que eu não mais queria viver. Quando eu criei com toda sinceridade na sua ressurreição morri para o velho homem, me tornei uma nova criatura em Cristo Jesus e fui justificado pela fé. Me tornei dessa forma justo aos olhos de Deus e verdadeiramente regenerado e desapegado de tudo que este mundo pode me oferecer. Sou nascido do alto. A partir daí iniciou-se o processo de temor e reverência ao Senhor para o processo de santificação gerando em mim a certeza dentro de minha salvação em Cristo. 01 Depravação do homem caído. Assim, Deus mostra do céu sua ira contra todos que são pecadores e perversos, que por sua maldade impedem que a verdade seja conhecida. Sabem a verdade a respeito de Deus, pois Ele a tornou evidente. Por meio de tudo que Ele fez desde a criação do mundo, podem perceber claramente seus atributos invisíveis, seu poder eterno e sua natureza divina. Portanto, não tem desculpa alguma. Sim, eles conheciam algo sobre Deus, mas não o adoraram nem lhe agradeceram. Em vez disso, começaram a inventar ideias tolas e, com isso, sua mente ficou obscurecida e confusa. Dizendo-se sábios, tornarão-se tolos. Trocaram a grandeza do Deus imortal por imagens de seres humanos mortais, bem como de aves, animais e répteis. Por isso, Deus os entregou aos desejos pecaminosos de seu coração. Como resultado, praticaram entre si coisas desprezíveis e degradantes com o próprio corpo. Trocaram a verdade sobre Deus pela mentira. Desse modo, adoraram e serviram coisas que Deus criou, em lugar do Criador, que é digno de louvor eterno. Amém. Por isso, Deus os entregou a desejos vergonhosos. Até as mulheres trocaram sua forma natural de ter relações sexuais por práticas não naturais. E os homens, em vez de ter relações sexuais normais com mulheres, arderão de desejo uns pelos outros. Homens praticaram atos indecentes com outros homens e, em decorrência desse pecado, sofreram em si mesmos o castigo que mereciam. Uma vez que consideraram que conhecer a Deus era algo inútil, o próprio Deus os entregou a um inútil modo de pensar, deixando que fizessem coisas que jamais deveriam ser feitas. A vida deles se encheu de toda espécie de perversidade, pecado, ganância, ódio, inveja, homicídio, discórdia, engano, malícia e fofocas. Espalham calúnias, odeiam a Deus, são insolentes, orgulhosos e arrogantes. Inventam novas maneiras de pecar e desobedecem a seus pais. Não têm entendimento, quebram suas promessas, não mostram afeição nem misericórdia. Sabem que, de acordo com a justiça de Deus, quem pratica essas coisas merece morrer, mas ainda assim continuam a praticá-las. E, o que é pior, incentivam outros a também fazê-lo. Romanos 1h18 - 32. A expressão pecado original não significa que o pecado faça parte da natureza humana como tal, pois Deus fez o homem reto, Eclesiastes 7h29. Mais exatamente, pecado original significa que a pecaminosidade marca a cada um desde o nascimento, na forma de um coração inclinado para o pecado, antes de quaisquer pecados de fato cometidos. Essa pecaminosidade íntima é a raiz e a fonte desses pecados atuais.
Ela nos foi transmitida por Adão, nosso primeiro representante diante de Deus. A doutrina de pecado original nos diz que nós não somos pecadores porque pecamos, mas pecamos porque somos pecadores, nascidos com uma natureza escravizada ao pecado. Segundo o autor Gisvan Barin. O que nós devemos entender por depravação total? Depravação significa perversidade, corrupção, o mal inato do homem não regenerado. Adicionar a palavra total à depravação é enfatizar sem nenhuma sombra de dúvida a verdade que não há absolutamente nenhuma bondade no homem natural, no homem que é nascido do Adão caído. As Escrituras Sagradas afirmam com clareza a condição humana caída. Ele vos vivificou, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Efésios 2:01. E a vós, quando estáveis mortos nos vossos delitos e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-nos todos os delitos. Colossenses 2:13. O apóstolo Paulo é claro, oferecendo a realidade do nosso estado antes da regeneração ou novo nascimento. Estávamos mortos, isto é, mortos por conta dos nossos pecados, corrompidos totalmente, de fato, depravados. Todavia, esse homem foi criado à imagem, Eclesiastes 7:29, e semelhança de Deus, Gênesis 1:26-27. Deus deu uma ordem, Gênesis 2:16-17, ao homem e através dessa obediência o homem poderia obter vida. De forma consciente o homem falhou desobedecendo a Deus, Gênesis 3:06, rebelando-se contra o seu Criador. Pecado esse conhecido como a queda do homem, trazendo uma trágica realidade: o homem está morto espiritualmente e sofreu uma ruptura na ligação da sua alma com Deus, o que mais adiante resultou em morte física. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Romanos 5:12. Adão, como representante de toda a raça humana, afetado pelo pecado e pelo pecado a morte, condicionando assim toda a humanidade a um estado de destituição para com o Criador. Com isso tornando o homem objeto da justa ira de Deus, e por conta desse pecado a morte passa a todos os homens. A humanidade recebeu essa herança da culpa do pecado e por isso todos nascem totalmente depravados e espiritualmente mortos. Significando uma natureza má, não de forma intensiva e sim extensiva, no que se define todo o nosso ser, isto é, intelecto, emoções e vontades, no qual estão corrompidos pelo pecado. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram, e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. A sua garganta é um sepulcro aberto, com as suas línguas tratam enganosamente, peçonha de áspides está debaixo de seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Em seus caminhos há destruição e miséria, e não conheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Romanos 3:10-18. Antes de falarmos sobre quais são as obras da carne, precisamos entender que a lista apresentada na carta aos Gálatas possui semelhanças com outras listas também elaboradas por Paulo em outras ocasiões. Romanos 1:18-32, 13:13, 1 Coríntios 5:09-11, 6:09, 2 Coríntios 12:20, 21 Colossenses 3:05, -9 1 Tessalonicenses 2:03, 4:02, -7 1 Timóteo 1:09, 10, 6:04, 5 2 Timóteo 3:02, -5 Tito 3:03, 9,10. Tornarão-se insensíveis, vivem em função dos prazeres sensuais e praticam avidamente toda espécie de impureza. Efésios 4:19. Que não haja entre vocês imoralidade sexual, impureza ou ganância.
Esses pecados não têm lugar no meio do povo santo. As histórias obscenas, as conversas tolas e as piadas vulgares não são para vocês. Em vez disso, sejam agradecidos a Deus. Podem estar certos de que nenhum imoral, impuro ou ganancioso, que é idólatra, herdará o reino de Cristo e de Deus. Efésios 5:03 - 5. A referência de 2 Coríntios 12:20 - 21, por exemplo, possui notável semelhança com a lista apresentada em Gálatas 5:19 - 21, apesar de também haver algumas diferenças naturais. Quando seguem os desejos da natureza humana, os resultados são extremamente claros: imoralidade sexual, impureza, sensualidade, idolatria, feitiçaria, hostilidade, discórdias, ciúmes, acessos de raiva, ambições egoístas, dissensões, divisões, inveja, bebedeiras, festanças desregradas e outros pecados semelhantes. Repito o que disse antes: quem pratica essas coisas não herdará o reino de Deus. Gálatas 5:19 - 21. Em vez disso, vocês mesmos cometem injustiças e causam prejuízos até contra os próprios irmãos. Vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se enganem, aqueles que se envolvem em imoralidade sexual, adoram ídolos, cometem adultério, se entregam a práticas homossexuais, são ladrões, avarentos, bebados, insultam as pessoas ou exploram os outros não herdarão o reino de Deus. Alguns de vocês eram assim, mas foram purificados e santificados, declarados justos diante de Deus no nome do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito de nosso Deus. Tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas não devo me tornar escravo de nada. 1 Coríntios 6:08 - 12. 02 Redenção. Pois todos pecaram e não alcançam o padrão da glória de Deus. Romanos 3:23. Deus enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. 1 João 4:10. A razão de Cristo tornar-se um sumo sacerdote misericordioso e fiel foi para fazer propiciação pelos pecados do povo. Hebreus 2:17. E sua propiciação abrange o mundo inteiro. 1 João 2:02. Segundo Leon Morris, o ponto de vista bíblico consistente é que o pecado do homem incorreu na ira de Deus. Essa ira só é evitada pela oferta expiatória de Cristo. Deste ponto de vista, sua obra salvadora é adequadamente chamada de propiciação. Redenção é uma reconciliação. A necessidade de reconciliação é evidente por causa da inimizade entre Deus e o homem, provocada pelo pecado deste. Através do sacrifício de Jesus Cristo, esta condição de inimizade pode ser mudada para outra de paz e comunhão. Esta é uma das maiores bênçãos da salvação pessoal. Esta nova relação engrandece a graça de Deus, pois homem algum pode reconciliar mesmo com Deus. Foi o próprio Deus quem operou esta reconciliação para nós através de Cristo. Somos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Romanos 5:10. E a vós outros também que outrora eres estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou. Colossenses 1:21. Colossenses 1:20 nos diz que isto foi realizado através do sangue da sua cruz, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconcilia-se consigo mesmo todas as coisas. A Escritura aplica esta palavra de reconciliação tanto a Deus como ao homem. Ora, tudo provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. 2 Coríntios 5:18, 20. Thyssen explica. A ideia é mais ou menos esta:
A princípio Deus e o homem estavam face a face. Ao pecar, Adão voltou as costas a Deus. A seguir, Deus voltou as costas a Adão. A morte de Cristo satisfez as exigências de Deus e ele voltou novamente o rosto em direção ao homem. Resta ao homem fazer meia volta e olhar para Deus. Desde que Deus foi apaziguado pela morte de seu filho, o homem é agora convidado a reconciliar-se com Deus. É um resgate ou redenção. A palavra redenção significa a libertação do cativeiro, escravidão ou morte, pelo pagamento de um preço, chamado de resgate. Assim sendo, o termo tem um sentido duplo, significa tanto o pagamento de um preço como a libertação do cativo. A morte de Cristo na cruz é vista na Escritura como o preço pago por Jesus pela libertação do pecador. Tal como o Filho do Homem que duplo, significa tanto o pagamento de um preço como a libertação do cativo. A morte de Cristo na cruz é vista na Escritura como o preço pago por Jesus pela libertação do pecador. Tal como o Filho do Homem que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Mateus 20h28. A libertação que Jesus obteve é chamada de redenção. Não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Hebreus 9h12. Pois vocês sabem que o resgate para os salvar do estilo de vida vazio que herdaram de seus antepassados não foi pago com simples ouro ou prata, que perdem seu valor, mas com o sangue precioso de Cristo, o Cordeiro de Deus, sem pecado nem mancha. Ele foi escolhido antes da criação do mundo, mas agora, nestes últimos tempos, foi revelado por causa de vocês. Por meio de Cristo, vocês vieram a crer em Deus. Depositam sua fé e esperança em Deus porque Ele ressuscitou Cristo dos mortos e lhe deu grande glória. Uma vez que vocês foram purificados de seus pecados quando obedeceram à verdade, tenham como alvo agora o amor fraternal sem fingimento. Amem uns aos outros sinceramente, de todo o coração. Pois vocês nasceram de novo, não para uma vida que pode ser destruída, mas para uma vida que durará para sempre, porque vem da eterna e viva palavra de Deus. 1 Pedro 1h18-23. Êxodo 12:14. Páscoa, Pessam ou Pesach, em hebraico, significa literalmente passagem sobre, versos 13,23 e 27. O Senhor passaria por cima das pessoas que estivessem abrigadas nas casas com a marca do sangue do Cordeiro e, assim, não as destruiria. Este seria um juízo também aplicado a todos os deuses do Egito. Alguns já haviam sido condenados, 7h19, 8h02, 9h03, 10h21, e agora a obra se completaria, nenhum ídolo ou idólatra escaparia. Ficaria demonstrado cabalmente que homens e até os animais, considerados sagrados e protegidos pelos deuses, não podem se livrar, por si sós, do juízo de Deus, e que devem pagar por seus pecados com sangue, isto é a morte. Romanos 6h23. No NT, Jesus Cristo instituiu um memorial semelhante, convidando seus discípulos a participarem com ele da sua última ceia antes da crucificação, e, ao mesmo tempo, deixando-nos uma cerimônia sagrada, que seria a nova Páscoa cristã, a ser celebrada até a sua segunda e definitiva vinda. 1 Coríntios 11h23-32, Lucas 22h14-20. O Cordeiro Pascal era o sacrifício aceitável e substitutivo, cujo sangue simbolizava uma vida entregue em troca de outra, conforme a exigência de Deus. Levíticos 17h11. Assim, somente pelo sacrifício, Israel vê-se livre do juízo que está para cair sobre todo o Egito. Hebreus 9h22, 1 João 1h07. Jesus é a Páscoa do cristão. 1 Coríntios 5h07, é o Cordeiro de Deus. João 1h29. O Cordeiro tinha de ser sem mácula, defeito v5,
E Cristo cumpriu perfeitamente esta exigência. 1 Pedro 1h18 O cordeiro também precisava ser separado 4 dias antes do dia 14 do mês de Nisan, assim como Jesus entrou em Jerusalém no exato dia da separação do cordeiro, e morreu no mesmo dia do sacrifício. Tinha ainda de ser imolado em meio a toda a consagração, assim como Cristo foi sacrificado pelos líderes civis e religiosos de Israel e de Roma e pela maioria da vontade popular, em favor e benefício perpétuo da humanidade em todas as épocas até o seu glorioso retorno. V6. Nenhum osso do cordeiro podia ser quebrado, conforme a Torá, lei, V46. Veja João 19h33:36. O sangue do cordeiro era símbolo do sangue do Cordeiro de Deus e garantia sobre o povo a proteção divina contra a escravidão do pecado e o castigo. V13. Do mesmo modo, é o sangue de Jesus Cristo, nosso Senhor, que nos liberta da escravidão imposta ao mundo por Satanás, nos livra da punição eterna e nos garante vida e vida em plenitude. João 10h10. Significado Páscoa, pular por cima, é alguma coisa recebida ou a proceder misericórdia para com o ofensor. Aspectos da redenção na vida do crente. Jesus nos libertou da condenação do pecado. O que nos separava de Deus era o pecado e, para entrar em comunhão conosco, o primeiro ato de Deus foi nos perdoar e afastar aquilo que nos separava dele. Nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus. Efésios 1h07. 2 Jesus nos libertou da lei. Ninguém poderia ser declarado justo diante de Deus pela obediência à lei, pois ela trouxe ao homem apenas o conhecimento do pecado e não a libertação do pecado. A lei foi dada por Moisés, mas a graça que traz libertação e a verdade vieram através de Jesus. Pois Cristo é o propósito para o qual a lei foi dada. Como resultado, todo o que nele crê é declarado justo. Romanos 10h04. Assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerem a outro, aquele que ressuscitou dos mortos, a fim de que venhamos a dar fruto para Deus. Romanos 7h04. 3 Jesus nos libertou do domínio do pecado. Na sua obra redentora, Jesus não somente removeu o pecado, mas também a força do pecado que escravizava. Pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Vocês foram libertos do pecado e tornarão-se escravos da justiça. Romanos 6h14. 18. 4 Jesus nos libertou da escravidão de Satanás. Com o pecado, o inimigo se assenhoreou do homem sem Deus e da terra, mas não é o legítimo dono. O dono é Deus. Jesus é o herdeiro e veio resgatar essa propriedade. Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Colossenses 1h13 5 Jesus nos libertou de todo o mal. A nossa redenção estará plenamente consumada na manifestação de Jesus em glória, quando, além de tudo o que ele já nos libertou, seremos libertos da presença do pecado e de todas as suas consequências. Quando começarem a acontecer estas coisas, levantem-se e ergam a cabeça, porque estará próxima a redenção de vocês. Lucas 21h28. Por tudo o que Jesus fez por nós, ele fez de nós um povo redimido, readquirido, adquirido de novo, reconquistado o que havia sido perdido. Conclusão: Cristo é o Redentor da humanidade, aquele que resgatou o homem, pagando o preço com sua própria vida. Por isso a palavra de Deus afirma categoricamente que não há em nenhum outro, pois, debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Atos 4h12. Perguntas para reflexão. 1. Você já confessou Jesus Cristo como seu único Salvador? 2. Você já foi redimido por Jesus? 3. Há alguma área em sua vida que você ainda se sente escravizado? 03 Arrependimento.
As palavras partiram o coração dos que ouviam, e eles perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: Irmãos, o que devemos fazer? Pedro respondeu: Vocês devem se arrepender, para o perdão de seus pecados, e cada um deve ser batizado em nome de Jesus Cristo. Então receberão a dádiva do Espírito Santo. Atos 2h37, 38. O arrependimento é um assunto raramente pregado em nossas igrejas hoje. Alguns chegaram até a ensinar que ele não é necessário, que estamos vivendo numa dispensação diferente que não o exige. Essas pessoas citam as palavras de Paulo à pergunta do carcereiro filipense: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? A resposta de Paulo foi: crê no Senhor Jesus, e serás salvo tu e tua casa. Atos 16h30, 31. Em vista de Paulo não ter mencionado o arrependimento, é-nos dito que tudo o que devemos fazer é crer, a fim de sermos salvos hoje. O arrependimento tem relação com o desviar-se do pecado, e infelizmente a pecaminosidade do pecado é algo poucas vezes enfatizado em nossos dias. Se a pessoa nasceu de novo, duvidamos que não compreenda perfeitamente que a questão do seu pecado já foi tratada pelo Senhor Jesus Cristo. Muitos estão sendo convidados a se aproximarem de Cristo simplesmente com base nas bênçãos a serem recebidas e na alegria a ser experimentada. Jesus Cristo tratou da questão do pecado para nós e é da maior importância que nos afastemos do pecado antes de crermos nele como nosso Salvador. Definição: o significado original de arrependimento é uma mudança de opinião ou propósito. É uma mudança sincera e completa de opção e disposição com respeito ao pecado. Ela envolve uma mudança do ponto de vista, do sentimento e do propósito. Podemos dizer, então, que contém três elementos: o intelectual, o emocional e o voluntário. A mensagem de João Batista, o grande precursor do reino, é reenfatizada por Pedro e será a marca das principais mensagens evangélicas dos apóstolos para o recebimento de perdão e o novo nascimento. O mesmo destaque foi dado pelo próprio Jesus, Lucas 13h03, Lucas 24:47. Da mesma forma, o batismo era importante para João, Jesus e na igreja primitiva sob direção dos apóstolos, pois esta ordenança sempre esteve associada à fé, à aceitação da palavra, ao arrependimento e à busca de uma vida de adoração a Deus. Atos 8h12, 18h08. O ato do batismo em si não é capaz de perdoar o pecado original ou qualquer outro. O perdão total e definitivo dos nossos pecados ocorre por meio da graça de Deus que converte o coração humano e faz germinar a fé cristã. Romanos 6h03, 4. Depois do sacrifício de Jesus, duas dádivas são concedidas aos que creem: o perdão dos pecados, Atos 22h16, e o Espírito Santo. A promessa do Espírito Santo de habitar no interior do ser humano é um presente e selo, marca divina, de Deus, garantido a todos os cristãos sinceros, indistintamente de suas posições teológicas ou doutrinárias. 1 Coríntios 12h13. No texto de Atos 2h39, Pedro refere-se aos que estão longe, os gentios, e aos filhos dos judeus presentes, às futuras gerações judaicas. Efésios 2h13. Naqueles dias, João Batista apareceu no deserto da Judeia e começou a anunciar a seguinte mensagem: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Mateus 3h01, 2. A partir de então, Jesus começou a anunciar sua mensagem: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Mateus 4h17. Contudo, tenho contra você uma queixa: você abandonou o amor que tinha no princípio. Veja até onde você caiu. Arrependa-se e volte a praticar as obras que no início praticava. Do contrário, virei até você e tirarei seu candelabro de seu lugar entre as igrejas. Apocalipse 2h04, 5. O termo grego, aqui traduzido por arrepende-te, significa transforma o teu ensinamentos e tuas ações. Assim também, a expressão grega,
Em breve virei contra ti prenunciar uma visitação divina, especial e urgente, para julgamento imediato. 04 Crer na ressurreição de todo o vosso coração. Por meio de Cristo, vocês vieram a crer em Deus. Depositam sua fé e esperança em Deus porque Ele ressuscitou Cristo dos mortos e lhe deu grande glória. 1 Pedro 1h21. Porque a fé ordinariamente vem pelo ouvir as boas novas, Romanos 10:17, você e eu precisamos estar sempre prontos para dar uma resposta a todos que nos perguntarem o que eu devo fazer para ser salvo. Mas nós também precisamos estar prontos para compartilhar essa resposta com outros, mesmo quando eles não a peçam diretamente. Essa resposta precisa estar no coração da mensagem que nós comunicamos aos outros, porque é o meio que Deus geralmente usa para trazê-los à fé em Cristo. Talvez não haja resposta mais clara à pergunta o que devemos fazer para sermos salvos, do que aquela que o apóstolo Paulo providencia em Romanos 10h08-13. Na verdade, diz, a mensagem está bem perto, está em seus lábios e em seu coração. E essa mensagem é a mesma que anunciamos a respeito da fé. Se você declarar com sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Pois é crendo de coração que você é declarado justo, e é declarando com a boca que você é salvo. Como dizem as Escrituras, quem confiar nele jamais será envergonhado. Nesse sentido, não há diferença entre judeus e gentios, uma vez que ambos têm o mesmo Senhor, que abençoa generosamente todos que o invocam. Pois todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Romanos 10h08-13. Aqui, Paulo diz que a nossa salvação, na realidade, não é uma questão de fazer alguma coisa como se estivéssemos sob a lei, Romanos 10h05, ao invés disso, nossa salvação é uma questão de crer. E que palavra gloriosa é essa? Deus trouxe o caminho da salvação para perto de nós, Romanos 10h08. Ele o facilitou, pode-se dizer, e não o tornou algo que somente o mais forte, o mais apto ou o mais inteligente entre nós pudesse alcançar. Não há iniciação para encarar, nem teste de QI para passar, nem temos de pular por entre argolas, nem há testes de aptidão física para dominar. Não depende de quem conhecemos, ou de onde nascemos, ou de quanto dinheiro tenhamos. Deus trouxe o caminho da salvação perto de todos, não para amarrá-lo a algo que nós tenhamos que fazer, mas para torná-lo disponível àqueles que simplesmente crerem. Mas o que significa crer? De acordo com Romanos 10h09-10, significa, em primeiro lugar, que nós devemos saber e afirmar certas verdades importantes, a saber, que Jesus é Senhor e que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Nós precisamos entender que crer na ressurreição e morrer para tudo deste mundo, morrer com Cristo significa morrer para tudo que transgredimos para com o Criador. O batismo simboliza o morrer com Jesus para a velha forma de viver e ressuscitar para a nova forma de vida que nos conduz para o plano original de salvação. Nosso alvo é a eternidade. Portanto, façam morrer as coisas pecaminosas e terrenas que estão dentro de vocês. Fiquem longe da imoralidade sexual, da impureza, da paixão sensual, dos desejos maus e da ganância, que é idolatria. É por causa desses pecados que vem a ira de Deus? Vocês costumavam praticá-los quando sua vida ainda fazia parte deste mundo, mas agora é o momento de se livrarem da ira, da raiva, da maldade, da maledicência e da linguagem obscena. Não mintam uns aos outros, pois vocês se despirão de sua antiga natureza e de todas as suas práticas perversas. Revistam-se da nova natureza e sejam renovados à medida que aprendem a conhecer seu Criador e se tornam semelhantes a Ele. Nessa nova vida, não importa se você é judeu ou gentil, se é circuncidado ou incircuncidado, se é inculto ou incivilizado, se é escravo ou livre. Cristo é tudo o que importa, e Ele vive em todos. Visto que Deus os escolheu para ser seu povo santo e amado, revistam-se de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência.
Sejam compreensivos uns com os outros e perdoem quem os ofender. Lembrem-se de que o Senhor os perdoou, de modo que vocês também devem perdoar. Acima de tudo, revistam-se do amor que une todos nós em perfeita harmonia. Permitam que a paz de Cristo governe o seu coração, pois, como membros do mesmo corpo, vocês são chamados a viver em paz. E sejam sempre agradecidos. Que a mensagem a respeito de Cristo, em toda a sua riqueza, preencha a vida de vocês. Ensinem e aconselhem uns aos outros com toda a sabedoria. Cantem a Deus salmos, hinos e cânticos espirituais com o coração agradecido. E tudo o que fizerem ou disserem, façam em nome do Senhor Jesus, dando graças a Deus, o Pai, por meio dele. Colossenses 3:05-17. O corpo alcança o que a mente acredita. Luiz Hermínio. Se melhorarmos 1% por dia, iremos durante um ano melhorar 365%. Anônimo 05 Justificação. Mas ele, em sua graça, nos declara justos por meio de Cristo Jesus, que nos resgatou do castigo por nossos pecados. Deus apresentou Jesus como sacrifício pelo pecado, com o sangue que ele derramou, mostrando assim sua justiça em favor dos que creem. No passado ele se conteve e não castigou os pecados antes cometidos, pois planejava revelar sua justiça no tempo presente. Com isso, Deus se mostrou justo, condenando o pecado, e justificador, declarando justo o pecador que crê em Jesus. Podemos então nos vangloriar de ter feito algo para sermos aceitos por Deus? Não, pois nossa absolvição não vem pela obediência à lei, mas pela fé. Portanto, somos declarados justos por meio da fé, e não pela obediência à lei. Romanos 3:24-28. A justificação pela fé é a verdade fundamental da provisão de Deus para a salvação dos pecadores culpados e perdidos. Essa foi a grande verdade que a Reforma Protestante restituiu à Igreja cristã. É frequentemente mencionada nas Escrituras, sendo no entanto uma das doutrinas mais negligenciadas e mal interpretadas em toda a teologia evangélica. Sua natureza é tão extensa e surpreendente que muitos temem ensiná-la e crer nas declarações bíblicas pertinentes. Ela deve ser, porém, compreendida, caso devamos tomar ciência dela e compreender por completo a tão grande salvação, Hebreus 2:03, que Deus ofereceu graciosa e livremente. A regeneração e a justificação são doutrinas intimamente relacionadas. A regeneração está ligada ao que acontece no coração do crente. A justificação refere-se à posição dele diante de Deus. A regeneração diz respeito à doação da vida, a justificação, ao homem ser declarado justo aos olhos de Deus. A regeneração é a resposta divina ao problema da morte espiritual, a justificação é a resposta divina ao problema da culpa. Justificação é um termo legal que descreve o pecador diante do tribunal de Deus para receber condenação pelos pecados que cometeu. Mas, em vez de ser condenado, ele é judicialmente pronunciado inocente, sendo declarado justo por Deus. A justificação tem sido definida como o ato de Deus pelo qual ele declara justo aquele que crê em Cristo. Observe que não é o pecador que é justo, mas ele é declarado justo com base em sua fé no sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Romanos 4:03. Justificação é mais que perdão, ou perdão de pecados e a remoção da culpa e condenação. Essas coisas são negativas o afastamento do pecado. A justificação é também positiva o cálculo ou colocação, em nossa conta, da justiça perfeita de Cristo. Nele somos firmemente unidos, constituindo um templo santo para o Senhor. Por meio dele, vocês também estão sendo edificados como parte dessa habitação, onde Deus vive por seu Espírito. Efésios 2:21, 22. Fui crucificado com Cristo, assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Portanto, vivo neste corpo terreno pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim.
Não considero a graça de Deus algo sem sentido. Pois, se a obediência à lei nos tornasse justos diante de Deus, não haveria necessidade alguma de Cristo morrer. Gálatas 2h20, 21. Mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça. 1 Coríntios 1h30. Gálatas 2h16, 1 Coríntios 6h11, Romanos 5h01, Colossenses 3h05, -11. Templo do Espírito Santo. Vocês não entendem que são o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês. 1 Coríntios 3h16. E que união pode haver entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos o templo do Deus vivo. Como ele próprio disse, habitarei e darei no meio deles. Serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. 2 Coríntios 6h16. Portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem seu corpo a Deus, por causa de tudo que ele fez por vocês. Que sejam um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Romanos 12h01. A justificação é um ato jurídico ou uma sentença divina na qual ele declara perdoado todo pecador que crer em Jesus. Luiz Beckhoff define: a justificação é um ato judicial de Deus no qual ele declara, baseado na justiça de Jesus Cristo, que todas as exigências da lei estão satisfeitas com respeito ao pecador. A justificação é o contrário de condenação. Ela é um ato único e legal que remove a culpa do pecado e restaura o pecador à sua condição de filho de Deus, com todos os seus direitos, privilégios e deveres. A justificação não ocorre na vida do pecador, não produz mudanças no seu caráter, mas no tribunal de Deus. Justificação é declaração e santificação é transformação. Mas, é a partir da justificação que o Espírito Santo inicia no pecador todo o processo de santificação até a sua glorificação. A justificação possui 5 características básicas, segundo o ensino de Paulo em Romanos 3h21, -31. A justificação se origina em Deus. A justificação pela fé é a manifestação da justiça de Deus sobre os pecadores. Ele é quem toma a iniciativa de perdoar o homem de todos os seus pecados, declarando-lhe que não existe mais nenhuma condenação contra ele. Ele é o autor da justificação, a qual não pode ser obtida pela obediência humana à lei de Deus. Gálatas 2h16, 21. Ele é o juiz supremo que declara a absolvição do pecador. B. A justificação é pela fé. A justiça de Deus é recebida mediante a fé. Romanos 3h22. A justificação não acontece por causa da fé, mas, por meio ou através da fé. A fé não tem nenhum merecimento, mas é o instrumento ou a mão que recebe o presente. Esta fé não existe naturalmente no coração humano, mas é um presente de Deus. Por isso, toda pessoa para ser justificada precisa receber de Deus a fé, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Efésios 2h08. C. A justificação é uma necessidade. Todos os homens são pecadores e necessitam do perdão de Deus. A justiça de Deus é para todos e sobre todos, judeus e gentios, porque todos erraram o alvo, deixando de ser conforme o propósito de Deus. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos 3h23. D. A justificação é gratuita. A justificação é um presente que Deus concede ao homem. Paulo diz: sendo justificados gratuitamente, por sua graça. Romanos 3:24. A palavra gratuitamente significa como um presente, sem pagamento, e a palavra graça significa por um favor imerecido. Ela não pode ser comprada por obras humanas ou conquistada por méritos pessoais. Ela é exclusivamente pela graça. E a justificação se baseia em Jesus Cristo. A salvação é gratuita para o pecador, mas ela teve um alto custo para Deus. Para nós a salvação é grátis, mas para Deus custou a vida de seu Filho.
sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. 1 Pedro 1h18 - 19. É por meio do sacrifício de Jesus, que Deus toma a culpa do pecador e atribui a Jesus Cristo. E a justiça que há em Jesus Cristo é imputada ao pecador. Jesus pagou a pena em nosso lugar, e por isso nenhuma condenação há para aquele que nele confia. Creia agora mesmo em Jesus e receba a sua justificação. 06 Regeneração. Logo, todo aquele que está em Cristo se tornou nova criação. A velha vida acabou, e uma nova vida teve início. 2 Coríntios 5h17. É da maior importância que compreendamos plenamente o que as palavras de Jesus a Nicodemos significam na íntegra. Em verdade, te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. João 3h03. A história da Igreja mostra claramente a tendência das organizações religiosas, uma vez diminuído o reavivamento inicial, para considerar a conversão como um ato cerimonial da Igreja, ou um ato voluntário da vontade humana, ao invés de um ato sobrenatural do Espírito Santo. Vamos considerar nesta sessão o significado e importância do que é nascer de novo. Esta expressão está sendo amplamente usada, e aplicada de modo zombeteiro, brincalhão e zombar, em muitas áreas em que seu verdadeiro sentido não se aplica de forma alguma. Talvez seja bom compreender que a expressão de novo na passagem antes mencionada geralmente significa do alto, de modo que muitos preferem traduzir as palavras se o homem não nascer do alto, não pode ver o reino de Deus. Nascer uma segunda vez não iria colocar necessariamente a pessoa num plano superior. Então aspergirei sobre vocês água pura, e ficarão limpos. Eu os purificarei de sua impureza e sua adoração a ídolos. Ezequiel 36:25. Uma árvore é identificada por seus frutos. Se a árvore é boa, os frutos serão bons. Se a árvore é ruim, os frutos serão ruins. Mateus 12h33. Por isso digo, deixem que o Espírito guie sua vida. Assim, não satisfarão os anseios de sua natureza humana. A natureza humana deseja fazer exatamente o oposto do que o Espírito quer, e o Espírito nos impele na direção contrária àquela desejada pela natureza humana. Essas duas forças se confrontam o tempo todo, de modo que vocês não têm liberdade de pôr em prática o que intentam fazer. Quando, porém, são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Quando seguem os desejos da natureza humana, os resultados são extremamente claros: imoralidade sexual, impureza, sensualidade, idolatria, feitiçaria, hostilidade, discórdias, ciúmes, acessos de raiva, ambições egoístas, dissensões, divisões, inveja, bebedeiras, festanças desregradas e outros pecados semelhantes. Repito o que disse antes: quem pratica essas coisas não herdará o reino de Deus. Mas o Espírito produz este fruto: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Não há lei contra essas coisas. Aqueles que pertencem a Cristo Jesus crucificaram as paixões e os desejos de sua natureza humana. Uma vez que vivemos pelo Espírito, sigamos a direção do Espírito em todas as áreas de nossa vida. Não nos tornemos orgulhosos, provocando e invejando uns aos outros. Gálatas 5h16 - 26. O que é o novo nascimento? Não é uma reforma quando se diz à pessoa comum que ela deve nascer de novo. O indivíduo pensa imediatamente que você está sugerindo que ele deve reformar-se, emendar seu comportamento ou virar uma nova página. Mateus 9h14 - 17. O novo nascimento não é uma reforma. A reforma, na melhor das hipóteses, é de origem humana e apenas exterior em seu efeito. Ela não pode modificar o homem interior. Imagine um relógio com a mola principal quebrada.
Ele é levado ao relojoeiro e este coloca um novo cristal e dá polimento à caixa. O relógio vai funcionar? Claro que não. Tudo o que ele fez foi melhorar a parte de fora, quando o defeito é interno. O homem possui um coração enganoso, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Jeremias 17h09, necessitando de algo que provoque uma transformação íntima do seu ser. Porque o homem precisa da regeneração. Porque, conforme nosso Senhor explicou a Nicodemos, enquanto o homem permanece na carne, João 3,6, isto é, permanece pecador como nasceu, não é capaz de entrar no reino de Deus. Sem a regeneração, não existem atividades espirituais. Quem não nasceu do alto não pode ver, compreender, o reino de Deus, o reino da salvação, nem pode entrar nele, pela fé no Salvador. João 3h03, 5. O que fica implícito no fato que alguns recebem a Cristo é que nasceram de Deus. João 1h12, 13, pois não poderiam tê-lo feito de outra maneira. Paulo coloca a questão nestes termos: ora, o homem natural, isto é, o não regenerado, não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. 1 Coríntios 2h14. O diálogo de Jesus com Nicodemos constitui um eloquente comentário sobre esse texto. Os pecadores, incluindo os mais cultos e religiosos, não podem receber as coisas do Espírito, que são as verdades atinentes a Cristo, enquanto o próprio Espírito de Deus não os tiver tornado em novas criaturas. Eis a razão pela qual Nicodemos e seus amigos judeus precisavam do novo nascimento. Jesus lhe disse: não te admires de eu te dizer, importa-vos plural nascer de novo. João 3,7. Da mesma forma, a árvore boa produz frutos bons, e a árvore ruim produz frutos ruins. A árvore boa não pode produzir frutos ruins, e a árvore ruim não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Portanto, é possível identificar a pessoa por seus frutos. Mateus 7h17, 20. Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o lavrador. Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele corta. Todo ramo que dá fruto, ele poda, para que produza ainda mais. Vocês já foram limpos pela mensagem que eu lhes dei. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Pois, assim como um ramo não pode produzir frutos se não estiver na videira, vocês também não poderão produzir frutos a menos que permaneçam em mim. João 15h01, 4. Todos os que creram estavam unidos em coração e mente. Não se consideravam donos de seus bens, de modo que compartilhavam tudo o que tinham. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e sobre todos eles havia grande graça. Entre eles não havia necessitados, pois quem possuía terras ou casas vendia o que era seu e levava o dinheiro aos apóstolos, para que dessem aos que precisavam de ajuda. Atos 4h32, 35. Frutos da regeneração. No diálogo entre Jesus Cristo e Nicodemos, registrado no Evangelho de João, o Salvador mostrou que não há qualquer atividade espiritual sem a regeneração. Em sua primeira carta, João desenvolveu a verdade oposta de que não há regeneração sem atividades espirituais. Os frutos da regeneração são o arrependimento, a fé e as boas obras. Os regenerados creem corretamente em Jesus Cristo. 1 João 5h01. Eles praticam a justiça. 2h29. Não vivem uma vida caracterizada pelo pecado. 3h09 e 5h18. As expressões não vive na prática do pecado, não pode viver pecando e não vive em pecado exprimem ações habituais, conforme o verbo no tempo presente, no grego, normalmente expressa, e não há impecabilidade absoluta, conforme 1 João 1h08 10 atesta. Os regenerados experimentam a vitória da fé sobre o mundo. 5h04. Eles amam os seus irmãos na fé,
4 horas e 7 minutos. Esses, portanto, são os sinais distintivos dos regenerados, pois ninguém pode agir dessa maneira se não houver nascido de novo. Por conseguinte, sem esses sinais, não temos qualquer base para considerar alguém regenerado. Todos aqueles em quem esses sinais se fazem ausentes, sem importar o que aleguem, devem ser julgados como filhos do diabo, como pessoas não regeneradas. 3 horas e 6 minutos menos 10. A regeneração é conhecida por seus frutos. Efésios 4 horas e 20 minutos menos 32. 1 Pedro 1 hora e 23 minutos. Tito 3 horas e 3 minutos menos 6. Acaso estou tentando conquistar a aprovação das pessoas? Ou será que procuro a aprovação de Deus? Se meu objetivo fosse agradar as pessoas, não seria servo de Cristo. Gálatas 1 hora e 10 minutos. Estão livres da escravidão do pecado e se tornaram escravos da justiça. Uso o exemplo da escravidão para ajudá-los a entender isso tudo, pois sua natureza humana é fraca. No passado, vocês se deixaram escravizar pela impureza e pela maldade, o que os fez afundar ainda mais no pecado. Agora, devem se entregar como escravos à vida de justiça, para que se tornem santos. Quando eram escravos do pecado, estavam livres da obrigação de fazer o que é certo. E qual foi o resultado? Hoje vocês se envergonham das coisas que costumavam fazer, coisas que acabam em morte. Agora, porém, estão livres do poder do pecado e se tornaram escravos de Deus. Fazem aquilo que conduz à santidade e resulta na vida eterna. Romanos 6 horas e 18 minutos menos 22. Portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem seu corpo a Deus, por causa de tudo que Ele fez por vocês. Que sejam um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Romanos 12 horas e 1 minuto, 2. Sabemos que os nascidos de Deus não vivem no pecado, pois o Filho de Deus os protege e o maligno não os toca. Sabemos que somos filhos de Deus e que o mundo inteiro está sob o controle do maligno. 1 João 5 horas e 18 minutos, 19. Nisso, incidentalmente, encontramos uma resposta adequada à indagação se a regeneração espiritual era uma realidade nos tempos do Antigo Testamento. A natureza humana caída não era menos incompetente quanto às coisas espirituais do que ela é atualmente. Se naquele tempo não houvesse regeneração, então também não teria havido fé, e Hebreus 11 nunca poderia ter sido escrito. Busca de um coração sincero. Se me buscarem de todo o coração, me encontrarão. Jeremias 29, 13. Acima de todas as coisas, guarde seu coração, pois ele dirige o rumo de sua vida. Provérbios 4 horas e 23 minutos. A pessoa boa tira coisas boas do tesouro de um coração bom, e a pessoa má tira coisas más do tesouro de um coração mau. Pois a boca fala do que o coração está cheio. Lucas 6 horas e 45 minutos. Busca sem hipocrisia. Não mintam uns aos outros, pois vocês se despirão de sua antiga natureza e de todas as suas práticas perversas. Revistam-se da nova natureza e sejam renovados à medida que aprendem a conhecer seu Criador e se tornam semelhantes a Ele. Colossenses 3 horas e 9 minutos, 10. Os lábios mentirosos são detestáveis para o Senhor, mas os que dizem a verdade lhe trazem alegria. Provérbios 12 horas e 22 minutos. Do lado de fora da cidade ficam os cães, os feiticeiros, os sexualmente impuros, os assassinos, os adoradores de ídolos e todos que gostam de praticar a mentira. Apocalipse 22 horas e 15 minutos. O que encontrei no relacionamento com Jesus não foi a ausência de problemas, mas a capacidade de lidar com eles. Luiz Hermínio. 07 Temor a Deus. Reverência e temor a Deus. Amados, visto que temos essas promessas,
Purifiquemo-nos de tudo que contamina o corpo ou o espírito, tornando-nos cada vez mais santos porque tememos a Deus. 2 Coríntios 7h01. O temor de Deus não é o mesmo que o medo de um tirano ou de um ditador. Não precisamos temer a ira dele, a menos que temamos punição devido a uma má consciência e a um coração impenitente por causa do pecado. Romanos 2:5-9. Temer a Deus é absoluta reverência e admiração por um Deus todo-poderoso, o Criador de todas as coisas. Na Bíblia, temos alguns vislumbres no céu, e vemos as criaturas celestiais adorando ao redor de seu trono continuamente, gritando Santo, 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 e cobrindo seus rostos. Esse Deus Todo-Poderoso me chamou pelo nome para servi-lo, e está trabalhando em mim para que eu possa ser salvo para estar com Ele por toda a eternidade. Isso deve causar um amor inexprimível e gratidão e reverência deve crescer e aumentar em meu coração. Isso nos faz temer pecar contra Ele, porque não queremos mais nada neste mundo do que agradar a Ele, e trazer honra ao seu nome. Temos medo de causar-lhe tristeza ou pesar, saber quão incrivelmente miserável é o pecado, quanto Deus o odeia e quanto isso o machuca quando pecamos. Agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor teu Deus pede de ti, senão que temas o Senhor teu Deus, que andes em todos os seus caminhos, e o ames, e sirvas ao Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma, que guardes os mandamentos do Senhor, e os seus estatutos, que hoje te ordeno, para o teu bem. Deuteronômio 10h12-13. O temor do Senhor é odiar o mal, a soberba e a arrogância, o mau caminho e a boca perversa, eu odeio. Provérbios 8h13. Temer a Deus é ter a devida reverência e admiração por Ele, então fazemos o que for necessário de nós para servi-lo. Salmo 89:7, Hebreus 12h28-29. Estar diante de seu rosto em tudo que fazemos para agradar a Ele, sem nos permitir sermos influenciados por querer a boa opinião das pessoas. 1 Pedro 1h24-25. Saber que não damos conta a ninguém além de Deus, por nossas ações. Temer agir contra a sua vontade. Temer desonrá-lo com nossas ações. Isso fará com que agimos corretamente com amor e bondade ao próximo. Ter medo de deturpar ele ou a sua palavra no mundo. Temer tomar o peso e a importância do que Deus nos chamou, e o ministério que Ele nos deu, com leviandade. Um ódio pelo pecado, uma seriedade sobre como é enormemente pecaminoso. Romanos 7h13. Amá-lo de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e de toda a nossa força, e de guardar os seus mandamentos. Deuteronômio 6h04-5, Deuteronômio 10h12-13, Mateus 22h36-38. Sem temor. Se não temermos a Deus, não levaremos o pecado a sério. As consequências do pecado são enormes. Na justiça de Deus, mesmo quando fomos perdoados por nossos pecados, ainda temos que colher os resultados de ter cometido pecado. Gálatas 6h07-8. É verdade que Deus está imensamente cheio de graça e longanimidade para nós, e que Jesus morreu para nossa salvação, para que nossos pecados sejam perdoados quando nos arrependermos deles. E certamente precisamos disso, pois a santificação e a libertação do pecado são um processo em que estamos. Mas usar isso como uma desculpa para o pecado mostraria falta de temor a Deus, falta de amor por Deus. De fato, esta é a razão pela qual tememos e amamos a Deus. Se tu, Senhor, observares as iniquidades, Senhor, quem subsistirá? Mas contigo está o perdão, para que sejas temido. Salmo 130, 3-4. Quando pesamos nossas palavras e ações na balança do temor a Deus, então ganhamos sabedoria, compreensão e virtude, porque então aprendemos e fazemos a vontade de Deus. A falta de temor a Deus nos leva a fazer nossa própria vontade. Esse desrespeito a Deus nos torna tolos e não leva a nenhum tipo de crescimento espiritual.
Se realmente tememos a Deus, isso nos leva a um profundo relacionamento amoroso pessoal com Deus. Está escrito: adorarás o Senhor teu Deus, e só a Ele servirás. Lucas 4h08. Essa relação que temos com Ele será levada para a eternidade. Por isso, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade. Hebreus 12h28. De tudo o que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus, e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo o homem. Eclesiastes 12h13. 08 Santificação. Portanto, preparem sua mente para a ação e exercitem o autocontrole. Depositem toda a sua esperança na graça que receberão quando Jesus Cristo for revelado. Sejam filhos obedientes. Não voltem ao seu antigo modo de viver, quando satisfaziam os próprios desejos e viviam na ignorância. Agora, porém, sejam santos em tudo o que fizerem, como é santo aquele que os chamou. Pois as Escrituras dizem: sejam santos, porque eu sou santo. Lembrem-se de que o Pai Celestial, a quem vocês oram, não mostra favorecimento. Ele os julgará de acordo com suas ações. Por isso, vivam com temor durante seu tempo como residentes na terra. Pois vocês sabem que o resgate para salvá-los do estilo de vida vazio que herdaram de seus antepassados não foi pago com simples ouro ou prata, que perdem seu valor, mas com o sangue precioso de Cristo, o Cordeiro de Deus, sem pecado nem mancha. Ele foi escolhido antes da criação do mundo, mas agora, nestes últimos tempos, foi revelado por causa de vocês. Por meio de Cristo, vocês vieram a crer em Deus. Depositam sua fé e esperança em Deus porque Ele ressuscitou Cristo dos mortos e lhe deu grande glória. 1 Pedro 1h13-21. A doutrina da santificação é de grande importância porque está ligada à vida diária do cristão, sendo, portanto, uma consideração muito prática. Vários ensinos têm sido feitos sob este título. É bom manter-se perto das instruções explícitas das Escrituras, a fim de não adquirir noções falsas sobre este tema. Precisamos participar dos plenos benefícios ao nosso dispor através desta provisão. Significado da santificação. Na Escritura, a santificação tem um sentido primário e outro secundário. É importante que eles sejam mantidos na ordem apropriada. O primeiro pensamento que vem à mente da maioria das pessoas, com respeito a este assunto, é o da purificação, mas este não é o sentido primário. Sentido primário: dedicação, consagração ou separação para algum uso específico e santo. No Antigo Testamento, muitas coisas eram tidas como sendo santificadas. Por exemplo, uma casa: quando alguém dedicar a sua casa para ser santa ao Senhor, o sacerdote a avaliará, seja boa ou seja má, conforme o sacerdote a avaliar, assim será. Levítico 27:14. Um campo: se alguém dedicar ao Senhor parte do campo da sua herança, então a tua avaliação será segundo a semente necessária para o semear. Um homer pleno de cevada será avaliado por 50 ciclos de prata. Levítico 27:16. Os objetos do templo, também todos os objetos que o rei Acais no seu reinado lançou fora, na sua transgressão, já preparamos e santificamos. 2 Crônicas 29:19. Isto significa que estes objetos foram separados para uso na adoração ao Senhor. Não podiam ser utilizados com qualquer outro propósito. O maior pecado de Belsazar, na noite em que Deus o destruiu, foi ter tornado os utensílios que haviam sido reservados para o culto Deus e bebido vinho neles para adorar deuses pagãos. Daniel 5h3-7. Os primogênitos de Israel foram separados, santificados ao Senhor. Consagra-me todo primogênito, todo o que abre a madre de sua mãe entre os filhos de Israel, assim de homens como de animais, é meu. Êxodos 13h02. Na santificação de cada uma dessas coisas não há implicação de purificação moral.
Elas foram simplesmente separadas para o serviço de Senhor. É importante que todo cristão compreenda que é um utensílio escolhido, separado com um propósito muito especial para a glória de Deus. Neste sentido, ele já é santificado. Jeremias foi santificado antes de nascer. Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Jeremias 1h05. Isto não poderia significar que Jeremias foi tomado perfeito, mas sim que ele foi separado, consagrado a serviço de Jeová. É dito que Jesus foi santificado. João 10h36 fala daquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo. João 17h19, disse o Senhor. Jesus já era perfeito, mas estes versículos significam que ele foi separado especialmente para o propósito de vir ao mundo e prover redenção para a humanidade. O termo popular grego para a igreja é eclésia, com o sentido de os chamados para fora. Cada membro da igreja é especialmente separado para dar glória a Deus. O indivíduo é santificado em Deus, neste sentido inicial da palavra. B. Sentido secundário. Limpeza e expurgo da corrupção moral. Esta é uma experiência progressiva. Ao contrário da justificação, que é um acontecimento único, não existe progresso na justificação. A santificação é tanto uma crise como um processo. Em outras palavras, existe na justificação uma questão posicional, mas não um aspecto progressivo. Podemos dizer que existem 3 elementos de tempo na santificação, 3 fases ou aspectos distintos. 3 aspectos da santificação. A. O ato inicial da santificação. Posicional. No momento em que a pessoa nasce de novo, disse que ela é santificada. Tais fostes alguns vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados, em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. 1 Coríntios 6h11. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus, por vós, irmãos amados pelo Senhor, por isso que Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. 2 Tessalonicenses 2h13. Esta é a santificação posicional. Nesse momento a santidade de Jesus é atribuída ao crente. Ele talvez não seja ainda santo em sua vida diária, mas a santidade de Jesus lhe é imputada, assim como a justiça de Jesus é imputada ao crente quando este é justificado. Cristo é feito em nós justiça e santificação. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus justiça e santificação. 1 Coríntios 1h30. Parece haver uma diferença entre justiça e santidade. Justiça é uma expressão legal e está ligada à retidão. Ela se aplica ao comportamento, ao que o indivíduo faz, enquanto santidade se associa ao caráter, ao que o homem é. Os crentes são chamados santos a partir do momento em que são salvos. A Igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos. 1 Coríntios 1h02. Os cristãos de Corinto não foram chamados para ser santos, eles eram santos. Quem quer que leia a epístola de 1 Coríntios percebe muito bem que esta igreja estava longe de ser perfeita. De fato, seus membros foram acusados de serem carnais e cometerem inúmeros pecados graves. Mas eles ilustram este primeiro aspecto da santificação. Eram posicionalmente santos, tendo-lhes sido atribuída a santidade de Cristo. Todavia, não manifestavam absolutamente a santidade dele em sua vida prática. No V8 do capítulo 1, Paulo fala deles como irrepreensíveis e a seguir, através do resto do livro, passa a culpá-los de tudo. Os seguintes são também exemplos de cristãos chamados santos: Efésios 1h01, Colossenses 1h02. A base desta santificação é o sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas.
Hebreus 10 horas e 10 minutos. Por isso foi que também Jesus, para santificar o povo, pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta, Hebreus 13 horas e 12 minutos. B. O processo da santificação. Paulo fala dos cristãos em Tessalônica como tendo sido santificados, entretanto, devemos sempre dar graças a Deus, por vós, irmãos amados pelo Senhor, por isso que Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. 2 Tessalonicenses 2 horas e 13 minutos. Mas ele ora também por sua santificação, o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo, sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses 5 horas e 23 minutos. Ele reconhece que esses cristãos foram santificados, no sentido da santidade de Cristo ter sido atribuída a eles, mas agora necessitavam de que esta santidade imputada se tornasse progressivamente uma parte prática de sua vida cristã diária. C. A santificação completa e final. A perfeição sem pecado e a santificação completa aguardam a vinda do Senhor Jesus. Nessa ocasião seremos libertados do corpo desta carne. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação, para ser igual ao corpo de sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Filipenses 3 horas e 20 minutos, 21. A fim de que sejam os vossos corações confirmados em santidade, isentos de culpa, na presença de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos. 1 Tessalonicenses 3 horas e 13 minutos. Fomos salvos do castigo do pecado, estamos sendo salvos do poder do pecado, seremos ainda salvos da presença do pecado. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque havemos de vê-lo como ele é. 1 João 3 horas e 2 minutos. Nesse ínterim, somos encorajados a crescer na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 2 Pedro 3 horas e 18 minutos. Contemplando a glória do Senhor como em um espelho, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. 2 Coríntios 3 horas e 18 minutos. Amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo que contamina o corpo ou o espírito, tornando-nos cada vez mais santos porque tememos a Deus. 2 Coríntios 7 horas e 1 minuto. Agora, porém, sejam santos em tudo o que fizerem, como é santo aquele que os chamou. Pois as Escrituras dizem, sejam santos, porque eu sou santo. 1 Pedro 1 hora e 15 minutos, 16. Esforcem-se para viver em paz com todos e procurem ter uma vida santa, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus 12 horas e 14 minutos. Tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Filipenses 2 horas e 5 minutos. Agora, porém, estão livres do poder do pecado e se tornaram escravos de Deus. Fazem aquilo que conduz à santidade e resulta na vida eterna. Romanos 6 horas e 22 minutos. 09 A segurança do crente. Tu guardarás em perfeita paz todos que em ti confiam, aqueles cujos propósitos estão firmes em ti. Isaías 26, 3. O problema, a falta de segurança. Um fato lamentável em nosso país hoje em dia é a multidão de homens e mulheres que nos rodeiam, os quais antes serviram o Senhor na igreja, confessaram uma experiência vital de salvação, deram evidência de ter recebido o batismo com o Espírito Santo, muitos tendo até pregado a palavra de Deus e que hoje não mais aparecem nos cultos, nem sequer simulam servir ao Deus que anteriormente afirmavam amar de todo o coração. Quanto mais se observa esse estado de coisas, tanto mais nos convencemos de que devemos estar na época que o apóstolo Paulo mencionou ao escrever: isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. 2 Tessalonicenses 2 horas e 3 minutos.
Isto não é dirigido ao que gostamos de nos referir como as denominações tradicionais. Esta ideia pode ser talvez posta de lado, dizendo que essas pessoas jamais foram salvas, afinal de contas, ou acreditando que algum dia, mesmo no último momento da vida, elas irão se arrepender e voltar ao Senhor. Não duvidamos de que essas afirmações se apliquem a muitos. Mas não podemos alegremente descartar todo o problema de maneira tão simples. Um grande pregador, que acreditava firmemente na segurança eterna incondicional, admitiu este vasto grupo de ex-testemunhas de Cristo e inventou um purgatório virtual onde elas poderiam ser punidas e purificadas de seus desvios antes de serem admitidas à recompensa eterna dos santos. A segurança do crente. Note cuidadosamente que este assunto não está sendo discutido sob o título A Insegurança do Crente, mas sim a segurança do crente. Acima de tudo, em nossa vida cristã, devemos ter uma certeza positiva de nossa salvação. É certamente da vontade de Deus que todos os homens sejam salvos e saibam disso. Toda experiência espiritual, todo conflito com o inimigo, toda oração pronunciada, toda promessa suplicada baseiam-se numa certeza de nossa posição em Cristo. Toda vez que um cristão se empenha em fazer algo para Deus, deve apoiar-se no fundamento firme da segurança positiva de que é um filho de Deus. Ele pode ter esta segurança agora, porque o nosso Evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. 1 Tessalonicenses 1h05. 2 aspectos da questão. Este tema constitui um campo de batalha antigo. A controvérsia vem sendo travada há anos e houve alguns que chegaram aos extremos em ambos os lados desta questão. Amigos se separaram. Igrejas se dividiram. Denominações se iniciaram. Escolas inteiras de teologia foram formuladas. Somente existe um meio de resolver o problema pela palavra de Deus. A única coisa errada com essa afirmação é que ambos os lados dizem exatamente a mesma coisa. O calvinista apresenta uma longa lista de textos de prova, cada um deles afirmando que a salvação é uma obra eterna e, uma vez operada no coração do indivíduo, jamais pode ser desfeita. Mas o arminiano aparece com uma lista igualmente longa de passagens que provam justamente o oposto. Mas, diz o securitista, você interpreta as passagens erroneamente, e o não securitista diz, você também. O fato de esta diferença ter continuado por tantas centenas de anos, e de que tantos indivíduos excelentes se achem de cada lado da questão, prova que deve haver passagens e um bom raciocínio para ambas as posições. Não há um modo fácil e simples de provar que um lado está certo e o outro errado. Caso fosse possível, isso teria sido feito há muito tempo. A Bíblia deve ser a resposta. Mas a Bíblia deve ser interpretada pela Bíblia. A conclusão a ser alcançada é que existe verdade em ambas as posições, mas levar qualquer delas ao extremo é destruir o senso de segurança e certeza do crente, ou consolar o apóstata em sua apostasia. Provérbios 10h09, João 17h15, 1 Tessalonicenses 5h06. Portanto, submetam-se a Deus. Resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus, e ele se aproximará de vocês. Lavem as mãos, pecadores, purifiquem o coração, vocês que têm a mente dividida. Que haja lágrimas, lamentação e profundo pesar. Que haja choro em vez de riso, e tristeza em vez de alegria. Humilhem-se diante do Senhor, e Ele os exaltará. Tiago 4h07 menos 10. E essa justiça trará paz, haverá sossego e confiança para sempre. Isaías 32:17. 10 Certeza. E estou convencido de que nem morte nem vida, nem anjos nem demônios, nem o que existe hoje nem o que virá no futuro, nem poderes, nem altura nem profundidade, nada, em toda a criação, jamais poderá nos separar do amor de Deus revelado em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 8h38, 39. A maior necessidade na vida é crer no Senhor Jesus Cristo e encontrar a vida eterna,
e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome, dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Atos 4h12. Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14h06. É igualmente importante que, quando o indivíduo passa a crer, ele tem uma segurança real e permanente de ter recebido a vida eterna. Muitos estão cheios de dúvidas quanto à sua posição diante de Deus. Acham que estão salvos, mas lhes falta uma certeza positiva. Outros têm medo de ser positivos demais quanto ao assunto, temendo talvez abusar da graça de Deus. Como resultado, sua vida cristã é apologética e carece da realidade da verdadeira comunhão com Deus através de Jesus Cristo. Deus quer certamente que saibamos que somos salvos. Cremos que uma das principais razões para o plano eterno da salvação de Deus é o restabelecimento da comunhão entre Ele e o homem. O fundamento da comunhão é a certeza. A primeira é absolutamente impossível sem a última. Como você pode ter comunhão com alguém se não tiver confiança ou não compreender sua relação com ele? É imperativo que saibamos que somos salvos. Tudo o mais na vida cristã depende desta segurança. Se a salvação deve ser obtida nesta vida, como temos a certeza pelo que as Escrituras ensinam, e é impossível recebê-la depois de ter morrido como incrédulo, então deve haver certamente algum meio pelo qual a alma interessada possa saber quando tiver encontrado esse bem precioso. Se a certeza não for possível, então a vida eterna não passa de uma eventualidade. Razões para a falta de segurança. A. Busca através da observância da lei, através de suas próprias obras. A Bíblia diz: todas as nossas justiças são como trapo da imundície. Isaías 64:6. Se esta é uma descrição da nossa justiça, o que o Senhor deve pensar de nossos pecados? E todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos 3h23. A salvação é obtida somente pela graça, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Efésios 2h08. 9. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz aos que vivem na lei o diz, para que se cale toda a boca, e todo o mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei. Romanos 3h19. 20. Seja na experiência inicial ou na esfera da segurança, devemos sempre desviar os olhos do eu e fixá-los em Cristo, no que Ele realizou para nós no Calvário. O Evangelho não é uma questão do que fazemos, mas do que Cristo fez. B. Não nasceram de novo. Eles substituíram uma experiência vital com Deus por uma cerimônia religiosa. Muitos se uniram à igreja sem ter experimentado o milagre da graça em seus corações, através do Espírito Santo. Jesus disse: importa-vos nascer de novo, e nenhuma ordenança externa da cerimônia religiosa será suficiente. Outros perceberam a loucura de seu comportamento pecaminoso e decidiram ter um estilo de vida diferente. Eles se aperfeiçoaram muito moralmente, mas este não é o novo nascimento que leva a uma certeza positiva e duradoura de nossa posição espiritual. C. Não enfrentaram a questão do pecado em suas vidas e não trataram dela. Um grande número de pessoas procura a salvação apenas como um alívio para a tristeza, o desapontamento ou a frustração. O que precisa ser tratado, no entanto, é a culpa da alma que transgrediu as leis de Deus. O homem precisa reconciliar-se com Deus, e Jesus veio para realizar essa reconciliação. João Batista, apresentando Jesus ao mundo no início do seu ministério público, disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Até que saiba que seus pecados foram perdoados, depois de ter aceito Jesus Cristo como seu Salvador pessoal, a pessoa não pode ter uma verdadeira certeza da vida eterna. Escrevi estas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus para que saibam que têm a vida eterna. 1 João 5h13. Entremos com coração sincero e plena confiança,
pois nossa consciência culpada foi purificada, e nosso corpo, lavado com água pura. Hebreus 10h22. Por isso estou sofrendo assim. Mas não me envergonho, pois conheço aquele em quem creio e tenho certeza de que ele é capaz de guardar o que me foi confiado até o dia de sua volta. 2 Timóteo 1h12. Eu lhes digo a verdade, quem crê tem a vida eterna. João 6h47. A fé mostra a realidade daquilo que esperamos, ela nos dá convicção de coisas que não vemos. Hebreus 11h01. 11. Líder de caráter com o caráter de Jesus. Esforce-se sempre para receber a aprovação do Deus a quem você serve. Seja um bom trabalhador, que não tem de que se envergonhar e que ensina corretamente a palavra da verdade. 2 Timóteo 2h15. Esta é uma afirmação digna de confiança. Se alguém deseja ser bispo, deseja uma tarefa honrosa. Portanto, o bispo deve ter uma vida irrepreensível. Deve ser marido de uma só mulher, ter autocontrole, viver sabiamente e ter boa reputação. Deve ser hospitaleiro e apto a ensinar. Não deve beber vinho em excesso, nem ser violento. Antes, deve ser amável, pacífico e desapegado do dinheiro. Deve liderar bem a própria família e ter filhos que o respeitem e lhe obedeçam. Pois, se um homem não é capaz de liderar a própria família, como poderá cuidar da Igreja de Deus? Não deve ser recém-convertido, pois poderia se tornar orgulhoso, e o diabo faria cair. Além disso, os que são de fora devem falar bem dele, para que não seja desacreditado e caia na armadilha do diabo. 1 Timóteo 3h01-7. Deus concedeu um dom a cada um, e vocês devem usá-lo para servir uns aos outros, fazendo bom uso da múltipla e variada graça divina. 1 Pedro 4h10. Amados, eu os advirto, como peregrinos e estrangeiros que são, a manter distância dos desejos carnais que lutam contra a alma. Procurem viver de maneira exemplar entre os que não creem. Assim, mesmo que eles os acusem de praticar o mal, verão seu comportamento correto e darão glória a Deus quando ele julgar o mundo. Por causa do Senhor, submetam-se a todas as autoridades humanas, seja o rei como autoridade máxima, sejam os oficiais nomeados e enviados por ele para castigar os que fazem o mal e honrar os que fazem o bem. É da vontade de Deus que, pela prática do bem, vocês calem os ignorantes que os acusam falsamente. Pois vocês são livres e, no entanto, são escravos de Deus. Não usem sua liberdade como desculpa para fazer o mal. Tratem todos com respeito e amem seus irmãos em Cristo. Temam a Deus e respeitem o Rei. Vocês, escravos, submetam-se a seu Senhor com todo o respeito. Façam o que ele mandar, não apenas se for bondoso e amável, mas até mesmo se for cruel. Porque Deus se agrada de vocês quando, conscientes da vontade dele, suportam com paciência o tratamento injusto. Claro que não há mérito algum em ser paciente quando são açoitados por terem feito o mal. Mas, se sofrem por terem feito o bem e suportam com paciência, Deus se agrada de vocês. Porque Deus os chamou para fazerem o bem, mesmo que isso resulte em sofrimento, pois Cristo sofreu por vocês. Ele é seu exemplo, sigam seus passos. 1 Pedro 2h11-21. Vale mais ter um bom nome do que muitas riquezas, e o ser estimado é melhor do que a riqueza e o ouro. Provérbios 22h10. Ter um bom caráter vale mais do que ter uma joia de valor. É o que descreve o provérbio acima. E, realmente, como cristãos, precisamos, à frente de uma liderança, de discípulos e de líderes de caráter com o caráter de Jesus. Deus, ao longo da história da Igreja, tem levantado muitos líderes para marcar a sua geração. Você faz parte de um exército poderoso de valentes, conquistadores, que tem atraído a glória do Senhor através do sobrenatural de libertação, cura, prosperidade e restauração em todos os níveis. Por isso, o Senhor tem pressa na formação do seu caráter. Formando o caráter no deserto.
A Bíblia registra a história de líderes que tiveram o caráter formado no deserto, como Abraão, Moisés, Josué, Jesus e muitos outros, inclusive mulheres. Todos venceram e foram aprovados em suas atitudes. Como eles, nós também podemos vencer, pois o alvo do deserto é que saiamos dele com um caráter sólido. Deserto é lugar de vencer as pressões da vida, a solidão que tenta nos assolar, de compreender os tempos, as épocas e as estações, para sairmos dele fortalecidos, confrontados e confortados pelo Senhor. No deserto, Deus nos permite amadurecer e compreender os seus propósitos que nos fazem mais que vencedores. No deserto, aprendemos que não estamos ali como lugar de permanência, mas para entrar e sair, porque deserto tem começo e fim para os que decidem obedecer. Deserto é lugar de forjar caráter. Quem determina, na maioria das vezes, o tempo do deserto, somos nós, através da nossa forma de pensar, nosso estilo de vida e nossa conduta, que demonstram se estamos ou não tendo as atitudes e as palavras corretas para vencer. Absorver o caráter de Cristo. Ter atitude de servo. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Filipenses 2:05-8. Jesus discipulou homens e mulheres de caráter e temperamento muito difíceis. Mas ele os transformou em pessoas de excelência, em verdadeiros servos. As pessoas serviram Jesus em muitos momentos do seu ministério, como vemos em vários textos da Bíblia. 2. Ser ensinável. Como líderes e discípulos a serviço do reino de Deus, precisamos ser abertos para aprender, pois somente quem aprende tem autoridade para ensinar. Um exemplo lindo que encontramos na palavra, dentre tantos, é o da mulher samaritana, João 4. Ela trouxe uma multidão aos pés de Jesus, porque a cidade viu o quanto ela aprendeu que o estilo de vida que tinha era errado. Ser ensinável não apenas nos faz mudar de vida, como também muda a vida das pessoas que estão ao nosso redor, porque prova que temos o caráter de Jesus em nós. 3. Depender do Senhor. Autossuficiência não combina com um líder que é temente a Deus. Você precisa confiar no seu potencial, mas não pode caminhar na força do seu braço, precisa andar na dependência do Senhor. Depender do Senhor está ligado a ouvir e obedecer. Moisés disse a Deus que não se moveria de onde estava sem ter a certeza de que o Senhor ia à sua frente. Jesus também foi obediente, e obediente até a morte, e morte de cruz, como relata Filipenses 2:05-8. Precisamos ser dependentes do Senhor, obedientes a Ele em tudo. Então, alcançaremos êxito. 4. Aprender a ser humilde. Alguns líderes são orgulhosos e soberbos, e não caminham na rota da humildade. Mas humildade se aprende imitando Jesus. Uma das maiores marcas do ministério de Cristo foi a humildade, aliada ao serviço. A humildade de espírito reflete o quanto já nos parecemos ou não com nosso Senhor. Um homem e uma mulher de espírito humilde não escondem seus erros, antes estão dispostos a renunciar a alguns sonhos pessoais para sonhar os sonhos do reino. Vivem em constante crescimento. Quem deseja se parecer com o Mestre tem humildade para abrir o coração com Deus e com o líder. Não vive se escondendo, ufanando-se, procurando os melhores lugares, buscando aparecer, exigindo honra imerecida. Não. O seu prazer está em descer cada vez mais para subir no conceito do Mestre. 5. Dar honrar a quem merece honra. O líder que absorve o caráter de Cristo se torna um líder de honra, cumprindo o que está escrito: honrai a todos. Amai a fraternidade. Temei a Deus. Honrai ao Rei. 1 Pedro 2:17. Saber honrar é exercer os princípios do reino. É gestar gratidão no coração. A honra é dar ao outro o que lhe pertence. O líder de honra não se levanta contra seus líderes,
pois é cumpridor dos princípios, move-se por eles e não comete atrocidades, pois seu coração é fiel, é um coração de honra totalmente rendido aos pés do Senhor. O que precisamos, como líderes que imitam Jesus, é ter o caráter de Cristo em nossa vida. Então, poderá afirmar que é um líder de caráter com o caráter de Jesus. Em vez disso, consagrem a Cristo como o Senhor de sua vida. E, se alguém lhes perguntar a respeito de sua esperança, estejam sempre preparados para explicá-la. Façam-no, porém, de modo amável e respeitoso. Mantenham sempre a consciência limpa. Então, se as pessoas falarem mal de vocês, ficarão envergonhadas ao ver como vocês vivem corretamente em Cristo. Lembrem-se de que é melhor sofrer por fazer o bem, se for da vontade de Deus, do que por fazer o mal. 1 Pedro 3:15 menos 17. Havia um homem chamado Jó que vivia na terra de Uz. Ele era íntegro e correto, temia a Deus e se mantinha afastado do mal. Jó 1h01. Em tudo que fizerem, trabalhem de bom ânimo, como se fosse para o Senhor, e não para os homens. Colossenses 3h23. Mas aquele que não a conhece e faz algo errado será castigado com menos severidade. A quem muito foi dado, muito será pedido, e a quem muito foi confiado, ainda mais será exigido. Lucas 12h48. Por fim, irmãos, quero lhes dizer só mais uma coisa. Concentrem-se em tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável e tudo que é admirável. Pensem no que é excelente e digno de louvor. Continuem a praticar tudo que aprenderam e receberam de mim, tudo que ouviram de mim e me viram fazer. Então o Deus da paz estará com vocês. Filipenses 4h08. 9. Povo, o Senhor já lhe declarou o que é bom e o que ele requer de você, que pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com seu Deus. Miqueias 6h08. Quem anda em integridade anda em segurança, quem segue caminhos tortuosos será exposto. Provérbios 10h09. É melhor ser pobre e honesto que ser rico e desonesto. Provérbios 28:6.